Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos agora com a conclusão número 2. Já lemos todas as questões e agora restam as conclusões finais, tá ok? Vamos lá? O Espiritismo é o mais temível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Mas como o materialismo é uma doutrina que mal se ousa confessar, prova de que seus adeptos não se consideram bastante fortes e de que são dominados por sua consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião, que não conhecem e não compreendem melhor do que o Espiritismo. Tomam por alvo o maravilhoso e o sobrenatural, que não admitem. Como o Espiritismo, na opinião deles, se baseia no maravilhoso, não pode deixar de ser uma suposição ridícula. Não refletem que, condenando o maravilhoso e o sobrenatural, também condenam a religião. Com efeito, a religião se assenta na revelação e nos milagres. Ora, que é a revelação, senão comunicações extra-humanas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações, que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, visto que constituem, no sentido litúrgico, derrogação das leis da natureza? Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, rejeitam as próprias bases da religião. Mas não é deste ponto de vista que devemos encarar a questão. Não cabe ao Espiritismo examinar se há ou não milagres, isto é, se é aprazível a Deus, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Acerca disto, ele permite inteira liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos em que se baseia só têm de sobrenatural a aparência. Esses fenômenos só não parecem naturais a algumas pessoas porque são excepcionais e por estarem fora dos fatos conhecidos. Entretanto, não são mais sobrenaturais do que todos os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá e que pareciam maravilhosos em outra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Revelam-nos uma das forças da natureza, força desconhecida, ou melhor, dizendo, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Desse modo, o Espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Os que a atacam sob esse prisma mostram que não o conhecem e ainda que fossem os maiores sábios, nós lhes diríamos: se a vossa ciência, que vos ensinou tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, não sois sábios, senão pela metade. Muito bem. Por que isso sobrenatural? O mediunismo, né? A comunicação entre os dois planos, entre o mundo espiritual e o mundo físico, até então é dito com misticismo. Eram as pitonisas, os oráculos, sempre pessoas relacionadas com o poder que queriam levar vantagem através da mediunidade. Com o estudo metódico desse método, desse sistema de comunicação entre os dois planos, a confirmação da continuidade da vida, o que era antes sobrenatural passa a ser natural. Muitos dizem assim: eu não sei como é morrer, porque ninguém voltou para dizer como é. Pois é, através da mediunidade, os espíritos retornam e nos dizem como é a vida além do corpo. Os nossos sentimentos e valores e tudo aquilo que nós cultivamos ao longo da vida, eles são preservados. Então, depois de morto, vamos ser puros e perfeitos? Claro que não. Continuamos sendo quem somos. E muitas vezes, levamos para o além-vida a raiva, o ódio, o desejo de vingança, e vemos nos processos obsessivos muitas pessoas aprisionadas há muitos anos em relação à vingança. Então, para a ciência não conseguiu comprovar a existência do espírito.
Os anatomistas procuraram, os fisiologistas procuraram e no momento da morte não viram nada sair do corpo. Por isso negam a existência do espírito. Se você negar o espírito, toda a doutrina se esvai, porque seria algo fantástico, né? Se não existem espíritos. No entanto, somos espíritos. Somos seres imortais e caminhamos ao longo das inúmeras reencarnações para nos tornarmos pessoas melhores. A ciência vai chegar nessa conclusão. Quando nós analisamos a diferença entre pessoas e também aqueles talentos inatos que as pessoas têm. Então, uns nascem e crianças, nós temos vídeos aí, alguns inúmeros, né, no YouTube, de crianças que sentam no piano e tocam piano. Da onde veio esse conhecimento? Deus privilegiou esse ser e por um milagre ele é especial. Mas Deus não é infinitamente justo? Se ele é infinitamente justo, ele não pode fazer distinção entre os seres. Então a diferença entre nós tem que ter uma outra explicação. E só há uma explicação lógica. É que nós vivemos muitas vidas e construímos o que somos até aqui. Então aqueles que têm habilidades inatas desenvolveram essas habilidades em vidas anteriores. Então é tudo muito lógico dentro da doutrina espírita. Mas para quem é materialista, não existe o espírito, não pode haver doutrina dos espíritos. É essa questão que Kardec levanta nessa conclusão e nos leva a refletir. Se não existe espíritos, o que é Deus? Onde será que ele está? É aquele senhor de barba que está sentado no trono, mas a ciência já comprovou que saindo da atmosfera nós temos uma imensidão de planetas e orbes e galáxias. Onde será que está esse trono? Outra coisa é que a vida orgânica não pode sobreviver fora das condições ideais que temos aqui nesse planeta. Então Deus não pode ser orgânico. Se ele está fora do nosso planeta, ele tem que viver, ele tem que existir sim e ser diferente de nós, porque como ele teria um corpo material? Percebe que a própria ciência começa a chegar a conclusões de que é necessário que haja algo além da vida orgânica? Einstein disse isso. Se Deus não existe, é preciso inventá-lo, porque senão não teremos explicações para muitas das situações do universo. Nós somos ainda pequenos, espíritos em evolução. O alcance do nosso conhecimento ainda é limitado. Por isso, temos desconfiança daquilo que foge ao nosso controle. E isso aconteceu naquela época, em 1857, quando esse livro foi lançado. Mas hoje, no Brasil especificamente, com a disseminação da doutrina, inúmeros grupos mediúnicos, o intercâmbio acontecendo ao vivo e a cores na TV, lá quando o Chico Xavier participou do programa Pinga Fogo, e ele conversava com Emmanuel para poder dar respostas ali, mostrando que era um processo natural. Nenhum fenômeno místico ou que era preciso algum ritual especial. Não, Emmanuel estava ao seu lado e eles conversavam para que o Chico desse a resposta, mostrando que tudo é natural. A vida é do espírito e nós todos fazemos parte da natureza criada por Deus. A ciência vai chegar lá. E a gente que hoje já vive dentro da doutrina, participa de grupos mediúnicos e tem essa convivência com os nossos irmãos desencarnados, porque ali nós sentimos a sua dor, as suas necessidades, também vemos aqueles que vêm nos orientar com boas orientações, nos motivando a melhorar, a evoluir. Tudo isso demonstra que esse mundo existe e que nós fazemos parte dele. E que a vida não acaba com o corpo. A vida não acaba. Até um palestrante, Edgar Miguel, disse uma vez numa palestra: o oposto de morte é nascimento e não vida. Vida não tem oposto. Muito bem, vamos parando por aqui.
Na semana que vem, continuaremos então com a conclusão número 3. Vamos à prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Aos poucos, vamos ampliando nossos conhecimentos e construindo argumentos para justificar a nossa crença. Que tenhamos o discernimento e a serenidade para ter olhos para ver, aceitando a justiça e a misericórdia do Pai, que nos concede o necessário a cada momento. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.